eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Você gostaria de aprender a fazer esculturas, assim como você aprendeu a escrever o seu nome? Esse método é desenhando a partir de formas geométricas. A desenhar e a modelar a partir de formas geométricas, e também a gente vai ver as proporções. Todas as formas, as figuras, elas, se você observar bem, com um pouco de treino, você vai ver as formas geométricas predominantes. Por exemplo, uma laranja, ela tem um formato de um círculo, né, uma esfera. Uma maçã também parte de uma esfera. Observa essa escultura aqui da maçã, né? Ela parte de um círculo. A pera é uma outra fruta, que aqui eu vejo um círculo e a parte de cima poderia ser um cone, né? Então, todas as formas você consegue enxergar dentro de formas geométricas. Quando você ouve falar do movimento na história da arte, do cubismo, por exemplo, Cézanne, o Picasso, eles falavam muito sobre desenhar a partir de formas geométricas e que todas as formas você consegue deixar na sua essência a partir de formas geométricas. Então eu vou mostrar para vocês que é possível sim desenhar, pintar e esculpir pensando em formas geométricas. Vamos começar vendo as formas geométricas planas, aquelas que são bidimensionais, e as formas geométricas sólidas, que são tridimensionais. Vou fazer aqui as formas geométricas planas. Então eu vou desenhar aqui um quadrado, um retângulo, um triângulo, um círculo. Este quadrado eu posso transformar ele numa forma sólida, tridimensional, pensando em um cubo. O retângulo em um paralelepípedo, o triângulo em uma pirâmide e o círculo é uma esfera que a gente só representa aqui por uma sombrinha, já temos uma esfera. Também temos um oval e temos uma elipse. Pensa também em um cilindro, que ele poderia partir de um paralelepípedo, dali transforma em um cilindro. Se você observar, por exemplo, os animais, os objetos e até mesmo nós, os seres humanos, você vai conseguir identificar as formas geométricas. Por exemplo, a minha cabeça é um oval. O meu corpo todo ele está dentro de um paralelepípedo, então de um retângulo. O tronco de uma árvore é um cilindro e assim sucessivamente. E tem o cone também. Comece praticando por formas simples, por exemplo, animais, é bem legal praticar. Animais da sua casa, por exemplo, vivo, ele vai se movimentar, é um pouquinho mais complicado. Então, pegue figuras estáticas, por exemplo. Os meus alunos, eles têm uns modelinhos de miniaturas, de animaizinhos de plástico, que dá super certo para começar a treinar. Eu peguei aqui uma peça que eu ensinei a modelar no curso que eu ministro online. Essa peça do elefante, nós vamos observar as formas geométricas dela predominante. Por exemplo, o corpinho aqui, ele é um círculo, não é? A cabecinha também poderia ser outro círculo, a patinha, outro círculo, a orelha, outro círculo, aqui um cilindro. Então, se eu vou desenhar, por exemplo, aqui eu posso começar por um círculo representando o corpinho. Aqui. Outro círculo menor, né? A patinha traseira. Um cilindro, uma esfera para o pezinho. Outro círculo para a cabeça. Um semicírculo para uma orelha. O cilindro. Então, primeiro pensa sempre de uma forma estilizada, pensa no todo. E depois tem os cilindros das patinhas que vem aqui. E aí depois brinca aí com o rabinho, faça as curvas, os detalhes que você sentir vontade aí no trabalho. Vou virar ele de uma forma frontal. Frontal, a cabecinha também continua sendo um círculo.
Aqui é um cilindro, um outro círculo, cilindros para as patinhas dianteiras, semicírculos, tenho ele frontal, o desenho do elefantinho. Então, comece a praticar primeiro o desenho, né? São formas mais planas, e depois pode pegar massinha de modelar ou argila mesmo e transforme essas formas aqui em formas sólidas. Comece a praticar em casa. Então, pratique desenhando primeiro as formas bidimensionais, formando os desenhos mesmo. Depois, comece a praticar as formas tridimensionais. O círculo, ele vai se transformar em uma esfera. A minha sugestão é vocês pegarem argila, pode ser até uma argila escolar mesmo, e faça o círculo. Essa patinha aqui, para ela ficar grudadinha aqui, ela é uma bolachinha achatada, não é? É uma esfera que eu amassei. As patinhas são cilindros, tá? Já vai montando. Depois que montou as formas geométricas sólidas, aí sim vem fazendo os detalhes das curvas, a entradinha da boca. Finaliza seu trabalho explorando também a sua identidade pessoal, o seu estilo próprio, que você já pode começar desde aí, tá? Aqui eu tenho um outro gatinho que eu ensino no curso online. Então agora a gente vai desenhar o gatinho, tá? É um oval ou uma elipse aqui. A patinha, círculo, outro círculo. Aqui eu desço. Às vezes vocês estão olhando até diferente do que eu estou olhando aqui, tá? A patinha dianteira dele, ele tem aqui na parte desse músculo aqui um oval e depois aqui desce um cilindro. E aqui mais outro oval. A parte do peito, outro círculo aqui e depois a cabecinha. As orelhas, né? E aí depois a gente faz as curvas, olha. Né? Dependendo, ver a patinha traseira ou não, dependendo do ângulo que está olhando. O nariz, olha, o meu nariz, por exemplo, ele você consegue pensar, é um triângulo, os olhos são elipse, a boca também dentro de uma elipse, isso de uma forma bem estilizada, né? Então, um animalzinho também, o nariz é um triângulo, aqui essa parte do focinho aqui, ó, 2 semicírculos, né? A parte do narizinho aqui, isso. No caso aqui, os olhinhos eu só dei uma afundadinha assim. E depois vem fazendo os detalhes, tal, mas a ideia agora é interpretar a escultura pensando em formas geométricas. Agora a gente vai falar sobre as proporções, unidade de medida, então, ou módulos, para você não fazer um desenho deformado, sabe? Muito esticado, muito alto, ou mesmo uma escultura desproporcional. A gente estuda muitas proporções na figura humana, as proporções na cabeça, e eu peguei como exemplo as proporções do corpo humano. Já aconteceu vários estudos para encontrar qual é uma figura normal, uma figura ideal ou uma figura mais heróica. Depois a gente pode falar sobre esse assunto. Eu peguei agora um exemplo das proporções do corpo humano pensando em 8 cabeças como unidade de medida, tá? Então, que é uma figura ideal. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dividir aqui em 8 partes iguais. Então eu vou usar como exemplo para começar o meu próprio corpo. Então a cabeça é a minha unidade de medida, tudo vai ser proporcional a ela. Então a cabeça é uma parte, até o mamilo 2,
Até aqui o umbigo 3, que encontra com o cotovelo, aqui. Até a pubis 4, ou final do meu pulso. Meu pulso, pubis aqui é exatamente a metade do meu corpo. Tá? Até a metade da coxa, então 5 até o joelho, 6, metade da batata da perna, 7 e depois 8 partes. Vou mostrar no desenho, tá bom? Uma forma masculina, aqui eu tenho uma cabeça e até aqui o mamilo, observa, 2 cabeças. Eu vou redesenhar eles para ficar mais fácil para vocês entenderem. Reforcei com uma caneta vermelha e vamos observar então aqui as proporções corretas da cabeça. Então observa que essa unidade de medida, que é a cabeça, até o mamilo 2, até aqui o umbigo 3, até o pubis 4, que na mesma direção do pulso, até a metade da coxa 5, até o joelho aqui 6, metade da batata da perna 7 e o final aqui até os pés 8 cabeças. Também tem uma dica legal, uma curiosidade, ó, o tamanho da palma da minha mão é do tamanho da minha face, né? Olha que interessante, tá vendo essa distância que tem aqui, ó? A altura do ombro, ele se enquadra dentro do segundo módulo, um pouquinho abaixo do segundo módulo da unidade de medida da minha cabeça, né? O segundo não é até aqui, o ombro é um pouquinho para baixo. Né? Forma um triângulo essa direção aqui, ó, entre o mamilo, o umbigo. Também é uma outra referência, tá? Então vocês vão comparando. Olha só o centro do corpo aqui, ó, coincide com a pubis. Agora eu vou fazer o reforço de um perfil aqui, de um desenho. Imagina aqui um prumo, né, uma linha. Observa que no masculino, a batata da perna, ele sobressai um pouco mais que o omoplata aqui, né? Já no feminino não, as nádegas se sobrepõem um pouco mais. Então, concluindo, até mesmo uma figura mais complexa como o corpo humano, ele se insere dentro de formas geométricas. Então fica muito mais fácil quando você olha desta forma para as esculturas. Observando na escultura, a cabeça é um oval. Existe uma linha imaginária, uma linha básica, que é a linha dos olhos. Aqui, a parte de cima, eu tenho o crânio cerebral e aqui, a parte de baixo, o crânio facial. Se eu dividir essa linha aqui em 5 partes, eu encontro exatamente o tamanho dos olhos, ó. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Observa que entre um olho e o outro cabe um olho. Não é bacana? Então vamos continuar agora no desenho. Eu vou dividir uma linha no centro, na vertical, para a gente pensar na simetria. O nariz, ele fica na metade do crânio facial, entre
os dois olhos. Aqui é a largura e aqui é o nariz. Para eu saber a linha da boca e da curva do queixo, se eu pegar essa parte aqui e dividir em 3 partes iguais, eu tenho aqui a linha da boca e a linha da curva do queixo. Olha, se eu coloco os lábios, viu que interessante? Agora vamos observar aqui no modelo. Para encontrar o lugar certo do nariz, eu tenho a linha imaginária dos olhos e a linha do queixo. Se eu dividir aqui ao meio, eu tenho a linha do nariz. A largura do nariz normalmente é na direção do cantinho dos olhos. Se eu dividir essa linha do nariz até o queixo em 3 partes, a primeira é a linha que divide a boca e a segunda é a curva do queixo. Outra observação interessante é onde para a boca. É lógico que vai ter as características pessoais de cada um, mas se você descer uma linha imaginária do centro dos olhos, é onde finaliza o cantinho da boca. Agora nós vamos ver a posição perfil. Então eu vou partir de um círculo. Eu vou dividir esse círculo em 3, porque eu pego uma das partes e puxo aqui. E vou, aquela linha central que na posição perfil ficava aqui, ó, quando eu viro, ela fica em semicírculo nessa posição. Aí eu puxo o oval. Vou dividir ao meio para a linha dos olhos, são as mesmas divisões. Vou dividir ao meio para a linha do nariz e vou dividir em 3 partes aqui para a boca e a curva do queixo. Na posição perfil, o perfil grego nem tanto, mas na maioria tem essa entradinha dos olhos. Eu vou pegar até mudar a cor da caneta. Temos a entradinha dos olhos, né? O nariz. Aqui a boca e o queixo. Viu como fica mais fácil fazer um perfil assim? Aí aqui é só encaixar os olhos. E tem uma dica interessante para colocar a orelha no perfil. Sabe essa distância entre os olhos e o queixo? Se eu pegar essa mesma distância e transporto para cá, eu tenho aonde eu coloco a orelha, né? E aí depois é só dar o volume do cabelo e pescoço. Vamos ver agora aqui o formato predominante do perfil, um oval. Aquela linha imaginária na vertical, ela deslocou em semicírculo aqui, ó. Eu divido ao meio para a linha dos olhos, divido dos olhos até o queixo ao meio para encontrar a linha do nariz, e daqui até do nariz até o queixo eu divido em 3 partes para a entrada da boca e a curva do queixo. E tem aquela observação interessante, depois que você desenhou o perfil, a distância entre o queixo e os olhos. Se você pegar essa medida e transportar, você já sabe onde nasce a orelha, onde começa a orelha, para não colocar a orelha muito para trás ou muito para frente, tá? Observa o local onde saiu o pescoço. E aí, pensando em formas geométricas, aqui nesse modelo, então, o pescoço é um cilindro, aqui. Os ombros aqui, olha, ele também, se eu olhar frontal, ele está dentro de um trapézio. Viu como foi fácil, como é tranquilo? Basta treinar. Aprender a desenhar, esculpir, é como escrever sem palavras. Os nossos ancestrais já faziam isso. Deixaram mensagens preciosas pra gente nas cavernas. Desenhar, esculpir e pintar são, assim como a escrita, é algo que dá para ser desenvolvido através de métodos. É lógico que existe o dom também, né? Eu acredito muito nisso. Mas é algo também que pode ser desenvolvido com muita persistência, prática e dedicação. As formas geométricas são como as vogais e as consoantes. Assim, quando você monta a figura, é como se você estivesse escrevendo o seu nome. Aprenda a escrever sem palavras. Eu acredito em você.
Basta você seguir as orientações, praticar bastante e principalmente sem censura. Você vai desenvolver arte.